Neste momento, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para gravar mais este vídeo e falar desta feita da segunda lição das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Então vamos falar dessa feita do arrebatamento da igreja. Vamos dar aqui uma rápida introdução, falando acerca do arrebatamento da igreja. Jesus disse em João 14, versículo de número 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Isso é interessante porque Jesus está falando, podemos dizer assim, Jesus está fazendo uma promessa aos seus discípulos. Porque momento antes, Jesus estava falando para os seus discípulos que ele iria para o Pai, que um pouquinho e não mais os discípulos veria ele mais. Então os discípulos ficou muito ali preocupado com aquela palavra de Jesus, porque eles iam ficar sem a presença física de Jesus naquele momento, e ele estava acostumado, com a presença física do mestre ali todo o tempo com eles. Jesus lhe conforta, ao mesmo tempo Jesus lhe dá uma palavra de conforto, porque Jesus disse que ele vai para o Pai, mas interessante que ele vai dizer assim, que eles não ficassem turbados os corações, porque ele estava preocupado, mas que eles tranquilizassem, porque ele iria, mas voltaria novamente para buscar eles. Que é interessante que Jesus vai dizer assim, para que, aonde eu estiver, estejai vós também. Meus queridos irmãos, é muito interessante porque Jesus ele promete e cumpre com as suas palavras. Então nós estamos embasados nessa promessa de Jesus, porque ele promete e lhe dá uma palavra de conforto aos seus discípulos. Interessante que mais na frente Jesus vai dizer também que não vai deixar eles órfãos, não deixaria eles órfãos, mas ele ia rogar ao Pai que mandasse um outro Consolador. Isso quer dizer que Jesus, enquanto estava aqui, ele consolava os seus discípulos em momentos de dificuldade, como estava consolando neste momento, através desta palavra. E Jesus disse assim, eu vou pedir ao Pai, vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. E temos este privilégio, que o Consolador veio no dia de Pentecoste e mora conosco, está conosco. E ele diz assim, este Consolador que o Pai enviará, ele vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso é glorioso. E a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso é glorioso, saber que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está conosco e ele vai entregar como um amigo do noivo. Nas próximas lições nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro e vai entrar nesse quesito sobre o amigo do noivo. Como um amigo do noivo, ele vai se encarregar de levar a noiva para o noivo, entregar para o noivo. Então, segundo as Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7, ele diz assim, há um que resiste, o anticristo, o espírito do anticristo. E esse que resiste é o Espírito Santo, com a igreja. Assim, há um que resiste até que da terra seja tirado. Então ele é aquele que está conosco, nos protegendo e nos confortando, dando todo o devido apoio.
o Espírito Santo. João, na sua primeira epístola, o capítulo número 2, ele chama o Espírito Santo de advogado. Ele chama ele de advogado. Perdão, ele chama João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele chama Jesus de advogado. E essa palavra advogado, no original, ela quer dizer paracletos. Isso quer dizer aquele que se compadece da nossa causa, ou que pegou a causa de alguém para ele. Então é a mesma coisa do Espírito Santo, porque quando vamos falar de paracleto, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Isso quer dizer que tanto Jesus e o Espírito Santo, eles têm a mesma função de se compadecer de nós e de advogar a nossa causa. Por isso que João diz assim: filhinho, não peque, mas se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então isso quer dizer que está falando de alguém que pegou a nossa causa, ou se compadeceu da nossa causa, e pegou a nossa causa para ele mesmo, para advogar ela, para trabalhar naquela causa. Isso é muito interessante. Então vamos entender sobre o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja, ele é aguardado ansiosamente pelos crentes em Cristo Jesus. Então, irmãos, todo crente que tem o gozo da salvação, podemos falar assim, ele aguarda a Cristo a qualquer momento. Ele sonha com o arrebatamento da igreja. Ele almeja o arrebatamento da igreja. Então, quem está ligado, quem verdadeiramente espera este evento tão glorioso, toda vez que ele escuta falar do arrebatamento da igreja, não tem como não se alegrar. Ele se alegra. Por quê? Porque ele tem certeza da sua salvação, tem certeza da promessa de Jesus. Então não podemos perder as esperanças, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4,13, que alguns ali estavam perdendo as esperanças. E Paulo vai dizer: não seja como os demais que já perderam as esperanças. Então observamos que pessoas ali estavam perdendo as esperanças, mas quando Paulo conforta ele falando acerca da segunda vinda de Jesus, da sua primeira fase, que é o arrebatamento, Paulo vai dizer que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. Nós, os salvos, seríamos transformados e arrebatados. Porque qual é o propósito do arrebatamento? É transformar e arrebatar. Por que transformar e arrebatar? Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. E veja que ele diz assim: seremos transformados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Porque Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Ele diz assim: no momento em abrir em fechar de olhos, todos seremos transformados. Não é? Então depois os irmãos lê lá e vai entender. Então todos seremos transformados. Então transformar e arrebatar o encontro do Senhor nos ares. Mas o que me chama a atenção é que Paulo vai dizer no versículo de número 18, que ele diz assim: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Está aqui, versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer assim: portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer aqui algo. Quando alguém estiver, quem sabe, triste com algumas situações da vida, consola ele com estas palavras. Diz para ele: meu irmão, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos em terras estranhas.
Diz para ele que a nossa morada é no céu, nós não somos daqui. Eu sempre digo, costumo falar que a eternidade para o que estamos passando aqui, a nossa vida aqui é só um piscar de olho. Então, antes de querer desistir, parar, pense nisso, que a nossa vida aqui é um sopro só.